Fala pessoal, tudo jóia? Vamos lá então, comparativo 1, tá? Deixa eu trocar aqui, comparativo 1. Seguinte pessoal, o comparativo a gente usa, né, quando nós queremos comparar dois objetos, duas pessoas, dois sentimentos, duas coisas, tá? Quando queremos fazer uma comparação entre duas coisas. No português, é um pouco mais simples que no inglês, porque a gente simplesmente coloca mais que, né? Então, por exemplo, sei lá, o Tiago é mais feio que o João. Esse computador é mais caro que aquele computador, e assim por diante. Então, a gente sempre coloca o adjetivo, né? Mais caro que a outra coisa que a gente está comparando. Em inglês, não vai ser sempre assim, tá bom? Quando a gente tem um adjetivo pequeno, que tem uma sílaba só, a gente coloca o ER no fim desse adjetivo, tá? Então, por exemplo, tall vai ficar, que seria alto, né? Para a gente falar mais alto, vai ficar taller, tá? Fat, que é gordo, para a gente falar mais gordo, vai ser fatter, tá? Então, a gente acrescenta o ER no fim do adjetivo, tá? Então, olha só, tem uns detalhes também que você não precisa se preocupar muito, mas uns detalhes de spelling, né? De como a gente escreve as palavras. A maioria dos adjetivos pequenos, a gente só acrescenta o ER no fim do adjetivo, tá? E a gente vai estar fazendo o comparativo daquele adjetivo. Agora, em muitas situações, por exemplo aqui, quando o adjetivo termina, né, em consoante, vogal, consoante, a gente vai dobrar a última consoante e acrescentar o ER. Então, fat vai ficar fatter. Tá? Também tem alguns casos de quando o adjetivo acaba com consoante mais um Y, a gente tira o Y e acrescenta IER. Então, crazy, crazier. Tá? Aí tem outro exemplo aqui, fast, faster, né? Enfim, vamos ler alguns exemplos, então, de comparativos com adjetivos pequenos. Tá? Então, olha só. Michael Jordan is taller than you. O Michael Jordan é mais alto que você. Tá? Então, o mais alto, na verdade, a gente não tem uma palavrinha para falar mais. É o ER que vai no fim do adjetivo. Tá? Michael Jordan is taller than. O than é muito importante, tá? Que é o que? Than you. Michael Jordan é mais alto que você. You are fatter than Pedro. Você é mais gordo que o Pedro. Tá? BMW isn't faster than Ferrari. Aqui está na negativa, tá vendo? Então, a BMW não é mais rápida que a Ferrari. Tá? Então, são as três frases aí que eu coloquei para exemplificar como a gente faz o comparativo quando o adjetivo é pequeno. Tá bom? E quando o adjetivo é pequeno? Bom, quando o adjetivo tem uma sílaba. Lembrando que às vezes essa questão de sílaba em inglês é um pouco diferente do português, tá? Mas quando o adjetivo é pequeno, quando ele não é muito longo, tá bom? Tem situações que são realmente confusas, mas aí é o tempo que vai ensinar vocês quando o adjetivo é pequeno, quando ele é grande, tá? A princípio, vocês têm que olhar para o tamanho dele e decidir pelo tamanho mesmo, tá? Agora, pessoal, quando o adjetivo tem duas ou mais sílabas, quando ele é grande, a gente não acrescenta o ER no fim do adjetivo, como a gente fez nesses três exemplos aqui. Ele fica mais parecido com o português. A gente acrescenta more than. Então, a gente põe more, adjetivo no meio, e than. Tá? Então, olha só alguns exemplos aqui, ó, de adjetivos longos, né? Adjetivos que são mais compridos. Intelligent, serious, handsome and beautiful. Tá? Então, olha alguns exemplos aqui. Aqui é uma pergunta, tá? Is Angelina Jolie more beautiful than Débora Seco? Então, a Angelina Jolie é mais bonita que a Débora Seco? Tá? More beautiful than. Francisco is more intelligent than Cássio. O Francisco é mais inteligente que o Cássio. Tá bom? Então,
É bem isso, pessoal. É bem parecido com o português, no caso de quando o adjetivo é comprido, tá bom? E aí, pessoal, só chamar a atenção para vocês dos adjetivos que a gente chama de irregulares, que também em português existem. A gente talvez não se dê conta, né? Mas, por exemplo, quando eu falo que alguém é ruim, tem gente que fala, né? Mas está errado. Falar, tal pessoa é mais ruim que você. Não, ela é pior que você, certo? Assim como para bom, a gente não fala, sei lá, churrasco do sul é mais bom que do nordeste. Não, é melhor. Então, essas duas palavrinhas, no inglês, elas também são irregulares, tá? Então, olha só os exemplos aqui, ó. Messy, né, que seria good, é bom, e melhor é better. Então, Messi is better than Cristiano Ronaldo. O Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo. Para o bad, pessoal, que é ruim, a gente fala worse, que é pior. Então, this computer is worse than that one. Esse computador é pior que aquele lá, que aquele outro, tá bom? E tem também uma exceção para o far, que é longe. Quando a gente fala mais longe, a gente fala further, tá? É uma outra exceção do inglês. Então é isso, pessoal. Quando a gente vai comparar, a gente precisa, óbvio, de adjetivo para comparar duas coisas. E no inglês a gente tem que prestar atenção. Se o adjetivo é pequeno, existe uma regrinha própria para ele, para comparar. Se o adjetivo é longo, existe uma outra regra, que é muito semelhante com a do português. E existe os irregulares, tá bom? Que aí tem que memorizar. É isso aí, pessoal. Essa foi a parte 1 dos comparativos, tá? Tem a parte 2, que eu acabo de explicar alguns outros detalhes importantes para o comparativo. É a aula seguinte, então não deixe de assistir a aula 60, tá bom? Um abraço, pessoal.